Perfeito, muito bem. Estamos gravando. Hoje é dia 5 de junho de 2024. Estamos em um novo encontro síncrono da componente de atividade experimental problematizada, no âmbito do curso de Ciências, de Ensino de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Pampa. Muito bem, minha gente. Então, Raquel, Wesley, Daniele, vamos começar a nossa discussão. Obrigado pela presença de vocês. Gente, primeiro ponto que eu trouxe aqui para chamar a atenção de vocês é com relação às relações de orientandos e orientador, tá? Isso é um ponto importante, que a nossa pretensão é fechar o semestre já com essas definições, tendo em vista algumas atividades que demandam esse relacionamento mais intenso que vocês terão com seus orientadores, certo? Então, eu tenho a relação aqui do Yuri, que será orientado por mim, Carla Fabiana pela Ângela, pela professora Ângela, Carla Prates pela professora Aline, Janiele pela professora Carol, Isabelle pela professora Lisete, certo? Então, aqui temos a Raquel. Raquel, você tem definição de orientação até esse momento? Prof, eu falei com a professora Lisete, Lorena. né? Não, isso. Lisete. Isso, perdão. Uhum. E aí nós combinamos de amanhã, depois da aula, conversarmos daí sobre isso. Beleza, Raquel, beleza. Então, logo você feche tem essa definição, você faça contato comigo aqui, por favor, Raquel, tá bem? Sim, prof. Beleza. E Wesley, eu não vou te perguntar por conta de você não ser da ênfase dos anos finais, tá bem, Wesley? Aí é outra discussão, tá bem? Tá bem, professor, tá bem. Tá? Eu estou tentando organizar a questão da ênfase dos anos finais, que eu estou coordenando essa ênfase. A sua ênfase é robótica, né, Wesley? Exato, professor, é robótica. É lá do Rafael, né? Aham. É. Aí eu ainda tô na busca ainda, né, professor? Tá beleza, tranquilo, Wesley. Então é isso, minha gente, tá? É isso. Alguém fazer contato com vocês, algum colega, se vocês puderem passar essa orientação, isso é sempre importante. Tá bem? Lembrando que também que a gravação fica postada, né? Vocês podem consultar a gravação a qualquer momento e indicar a gravação também para algum outro colega que não esteja ainda com orientador, que não esteja com uma definição com relação a isso. Bem, dito isso, vamos aqui para o Moodle, fazer algumas marcações lá no Moodle que são marcações importantes. Então, deixa eu iniciar aqui um compartilhamento, bem brevemente. Aqui compartilhar no primeiro momento o ecrã inteiro, a tela inteira, para que eu localize o Moodle. Muito bem. Então, aqui estamos com o Moodle aberto com relação a essa componente, atividade experimental problematizada. Eu quero chamar a atenção para vocês, de duas sessões aqui do Moodle. A primeira delas, gente, é com relação aos materiais teóricos, que estão aqui mais abaixo. Então, toda discussão está permeada por um material teórico de suporte, predominantemente um material teórico de suporte. Então, temos aqui um primeiro material, que é um texto introdutório sobre a teoria da aprendizagem educativa, um segundo material, um artigo para aprofundamento em teoria da aprendizagem educativa, os slides de aulas utilizados no âmbito da teoria da aprendizagem educativa, o material 3, um artigo para aprofundamento com relação à epistemologia de Thomas Kuhn, assunto tratado no encontro passado, os slides utilizados, e já estamos aqui com o material número 4, um material que introduz a temática de hoje, que é a experimentação no ensino de ciências, particularmente, no primeiro momento, sobre duas nuances, uma abordagem mais geral, mais aberta, e logo na sequência uma abordagem mais específica com relação ao título da componente, com relação à EP. Bem, então, feita essa primeira marcação aqui, os materiais para aprofundamento eles são importantes, eles complementam discussões, eles podem ser consultados a qualquer tempo, eu recomendo fortemente que vocês baixem esses materiais, façam a leitura deles no decorrer do tempo, eventualmente lá nas orientações de vocês, no TCC, vocês possam se reportar a esses autores, que são autores bastante referenciados com relação aos temas trabalhados. E a outra marcação aqui no Moodle é com relação ao nosso cronograma de encontros síncronos, que está aqui. Então, nós estamos nessa data aqui do dia 5 de 6, onde nós estamos já adentrando na AIP, na Atividade Experimental Problematizada,
faremos uma espécie de fusão aqui entre as datas do dia 22 entre os temas propostos no dia 22 e no dia 5, ou seja, falaremos sobre experimentação já com viés de AIP. Entretanto, o que eu quero chamar a atenção é esta data aqui, gente, que é no dia 3/7, onde será solicitado a vocês uma segunda apresentação, um segundo ciclo de apresentações. Nesse segundo ciclo, a proposta é que vocês façam apresentações já subsidiadas com relação a alguma intervenção. Ou seja, eu vou detalhar isso mais à frente, vou propor como encaminhamento, mas nesse primeiro ciclo aqui de apresentações, elas foram de cunho mais teórico. Eu quero aqui, se possível, você já tenha um avanço com relação a uma perspectiva de intervenção. Um reconhecimento de um contexto, a sala de aula de vocês, caso isso seja possível e viável, mas que haja já uma aplicação, uma mediação da experimentação, e vocês tragam para essa data, aqui do dia 3/7, um resultado da análise desta mediação, certo? Então, somente essa marcação aqui, que assim se, no nosso próximo encontro síncrono, mas no outro, ou seja, vamos pensar de 15 em 15 dias, então dentro de um mês aproximadamente, nós teremos então a proposta de que vocês já tenham passado por uma definição de um tema, já tenham passado por uma mediação e já tragam para nós aqui uma análise desta mediação. Dito isso, eu vou detalhar como vai acontecer isso mais à frente, tá? Mas, dito isso, vamos aqui interromper o compartilhamento para que eu compartilhe uma janela. Muito bem. As componentes no curso à distância, não apenas essa minha componente, mas as componentes, de modo geral, no curso à distância, elas demandam algumas atividades assíncronas, né? Como vocês bem sabem. Então, a nossa proposta é essa, certo? Essas duas atividades assíncronas, que haverão espaços para postagens no Moodle, comporão o desenvolvimento da componente. Essa primeira postagem foi uma postagem mais teórica, a segunda postagem já irá remeter a um processo de intervenção. Bem, vamos aqui compartilhar uma janela para falarmos um pouquinho sobre experimentação. Deixa eu me ajustar aqui, de modo que eu observe vocês também. Aqui. Ajustando, fique à vontade para manifestarem-se, eu consigo perceber vocês aqui ao meu lado. Gente, está compartilhado com vocês? Vocês estão vendo com qualidade um conjunto de slides? Tá ótimo, Raquel. Certo? O mesmo processo de sempre, gente. Qualquer dúvida, façam manifestações, levantem as mãozinhas virtuais aí, abram áudio, câmera, fiquem completamente à vontade, tá bem? A nossa proposta aqui, antes de falarmos especificamente sobre a experimentação, eu quero lembrar vocês a estrutura da componente. Ou seja, eu não quero que vocês tenham... Eu quero que vocês se sintam bastante familiarizados com a estrutura da componente AIP, da componente Atividade Experimental Problematizada, que é uma componente de 30 horas. Então, no nosso primeiro ciclo de abordagens, nas nossas primeiras discussões, nós concentramos a atenção aqui no subsídio pedagógico da AIP, onde falamos sobre a teoria da aprendizagem significativa. Então, essa foi uma das abordagens teóricas que subsidia esta componente. Logo depois, nós buscamos algumas discussões no âmbito epistemológico, tendo em vista que tanto o domínio pedagógico quanto o domínio epistemológico estruturam aquilo que nós chamamos de atividade experimental problematizada, que eu ainda não fiz uma defesa para vocês, mas farei logo em seguida. Então, dito isso, uma estrutura pedagógica, uma estrutura epistemológica, nós evoluímos até a aula de hoje, que é sobre experimentação, que versa um pouquinho sobre experimentação, para então, diante desses domínios teóricos, chegarmos num entendimento mais profundo, mais sofisticado, sobre a atividade experimental problematizada. Então, vamos concentrar a atenção aqui, que nós estamos nesse ponto aqui, sempre resgatando aspectos pedagógicos, aspectos epistemológicos,
mas essa é a nossa estrutura de componente. Então, essas 30 horas da componente estão estruturadas nessa matriz teórica aqui, onde um primeiro eixo tratou-se sobre pedagogia, no âmbito da teoria da presença educativa, num segundo, sobre epistemologia, no âmbito da epistemologia de Thomas Kuhn, chegamos na experimentação e, por fim, fecharemos resgatando esses conceitos teóricos na proposta, na mediação, na avaliação denominada de AEP, que intitula a própria componente. Muito bem, então, falando um pouquinho sobre experimentação, essa é a nossa temática de discussão dessa noite, experimentação no ensino de ciências, onde, nesse espaço de tempo, farei algumas marcações, farei alguns apontamentos, levantaria algumas problemáticas aqui, e eu quero que vocês reflitam, analisem, recuperem atividades que vocês já desenvolveram no âmbito das formações de vocês, no âmbito da sala de aula, sempre tendo em vista essa nossa perspectiva aqui, a discussão sobre a experimentação e o ensino de ciências e, particularmente, as relações implicativas entre um domínio e outro. Bem, dito isso, nós temos aqui várias frentes de abordagem com relação às experimentações, com relação ao ensino de ciências, ou particularmente como a experimentação é desenvolvida no ensino de ciências, ou como se pretende que a experimentação seja desenvolvida no ensino de ciências. Então, aula prática, atividade laboratorial, atividade prática, atividade experimental, ou a experimentação didática, investigativa, laboratório de experimentação didática, outro conceito que está muito em voga atualmente, o laboratório aberto e investigativo, os laboratórios virtuais, simuladores. Então, temos várias palavras-chave aqui que estão permeando o domínio da nossa discussão desta noite. Experimentação e ensino de ciências. Um primeiro ponto que eu não quero que vocês associem, que é normalmente o que é feito quando a gente fala sobre experimentação, aula prática, aula experimental, é aquela dependência do laboratório de química ou do laboratório de ciências, com vidrarias, com aparatos, com utensílios, aquele laboratório estereotipado. Não, gente. A experimentação é muito mais do que isso. A experimentação, ela engloba um conjunto de ações, de atitudes, que não dependem propriamente do laboratório de ciências. Nós podemos desenvolver uma experimentação de campo, uma experimentação em sala de aula, uma experimentação via manipulação de um software, de uma maquete, buscando uma amplitude com relação a esses conceitos que se apresentam aqui. Até quando eu escrevo sobre experimentação, hoje eu deixo bem claro que a experimentação ela demanda de um ambiente de prática, não necessariamente de um laboratório. Esse ambiente de prática, quando é o laboratório, é melhor, é mais adequado, sem nenhuma dúvida. Mas esse ambiente de prática pode ser muito bem a sala de aula, pode ser a biblioteca da escola, pode ser um espaço específico para você fazer uma manipulação, para você colocar a mão na massa em relação a uma determinada manipulação de materiais. Certo? Mas aqui existem vários hoje artigos, vários textos que vão tratar especificamente de cada um desses conceitos aqui. Mas eu fiz questão de englobá-los num único slide para que a nossa percepção sobre a experimentação vá além, transcenda a perspectiva do laboratório de ciências. Bem, diante disso, nós vamos encontrar alguns autores de referência no campo da experimentação, que vão fazer algumas argumentações muito perspicazes com relação a alguns interesses que nós temos aqui. Como, por exemplo, Oliveira e Cachapuz, quando falam sobre as potenciais contribuições ao ensino de ciências. Bem, a maioria dos autores, quando escreve sobre o assunto, vai apontar que a experimentação ela contribui ao ensino de ciências. O que é contribuir ao ensino de ciências? Se nós vamos entender que o ensino busca o desenvolvimento da aprendizagem, então, contribuição ao ensino de ciências acaba refletindo em uma contribuição à aprendizagem, visto que a experimentação permite a abordagem de um conteúdo sob vários aspectos, sob várias linguagens. Enfim, Oliveira e Cachapuz trazem algumas possíveis contribuições, como motivar e despertar a atenção dos alunos, ou como estimular a criatividade. Mais abaixo aqui, aprender conceitos e princípios científicos. Algo que tem incomodado fortemente nos últimos anos é a desvinculação de algumas metodologias com determinados conteúdos. Ou seja,
Você observa, às vezes, algumas metodologias, como resolução de problemas, como a própria experimentação, como abordagens temáticas, e você tem dificuldade de identificar os conteúdos, os objetos de conhecimento pretendidos ao ensino e à aprendizagem. Então, esse é um ponto importante a se pensar. Eu vou buscar, por meio de uma metodologia rica, uma metodologia sofisticada, uma abordagem que leve os alunos a entender objetos de conhecimento de um modo distinto. Mas eu não posso perder esses objetos de conhecimento de vista. Eu preciso marcar esses objetos de conhecimento, tendo em vista o meu compromisso em desenvolver um processo de ensino que leve os sujeitos a perceber que esses objetos de ensino podem ser aprendidos de modos distintos. Então, sem nenhuma dúvida, a experimentação é uma metodologia muito sofisticada, muito rica, capaz de levar os sujeitos a aprender conceitos e princípios próprios da ciência. Ainda, Cachapuz e Oliveira abordam refletir sobre as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, frente a muitas outras potenciais contribuições que eu estou trazendo aqui e que os autores defendem nos seus textos. Quando nós falamos sobre os propósitos didáticos da experimentação, e essa é uma marcação importante também, muitos de vocês possivelmente já passaram por modelos experimentais, por aulas experimentais, onde foi exigido de vocês chegar num resultado, chegar em uma medição, chegar em um valor previamente conhecido. Isso, às vezes, é bem questionável, na verdade, mas às vezes se presta quando você está diante de uma graduação, quando você está inserido em um laboratório de pesquisa, enfim. No âmbito da educação básica, nosso público-alvo aqui nessa especialização são professores da educação básica, atuantes na educação básica ou futuros professores da educação básica. Nesse contexto, nós temos uma outra proposta, uma outra ideia. A nossa intenção em desenvolver uma aula experimental não é intenção de pesquisa, não é você aferir valores, mas os nossos objetivos são objetivos pedagógicos. Eu busco desenvolver no laboratório de ciências meios de ensinar ciências, de levar os alunos a aprender ciência. Deste modo, eu tenho alguns propósitos didático-pedagógicos da experimentação, visto que as minhas intencionalidades não são intencionalidades de pesquisa, mas são intencionalidades pedagógicas. Muito mais me interessa do que o aluno chegar em um determinado resultado sem entender de fato os caminhos pelos quais ele trilhou para chegar naquele resultado, do que um aluno não chegar no resultado previamente esperado, mas estar diante de possibilidades de entendimento daquilo que foi feito, de discussões, de argumentações sobre o contexto que permeia as atividades. Desse modo, nós temos alguns resgates aqui de alguns propósitos didáticos da experimentação. Quais são as intenções, quais deveriam ser, ou quais são, em determinados contextos, as intenções do professor ao desenvolver uma aula experimental. Então, temos aqui algumas pinceladas, algumas pistas, como buscar metodologias de ensino não tradicionais. Alguns professores meramente estão preocupados em trabalhar um ensino de ciências sob metodologia não tradicional, ou articular conhecimentos anteriores a enfoques teóricos e experimentais da ciência, desenvolver interesses, reter atenção, estimular raciocínios lógico-dedutivos, ajustar, relacionar, tensionar conteúdos e percepções da natureza eminentemente experimental da ciência. Então, há uma defesa aqui da natureza experimental da ciência, e a aula experimental ela se presta muito bem a isso. Habilidades e competências, desenvolver valores e atitudes. Então, nós temos aqui várias possibilidades de propósitos de uma aula experimental. É importante, certamente, que o professor, ao desenvolver uma aula experimental, ao planejar uma aula experimental, ao avaliar essa aula experimental, verifique essa questão, verifique seus propósitos. Não está passando o slide, Janiele, isto você está trazendo no chat aqui? Isso, a tela está no primeiro slide só. Tá bem, obrigado pelo slide. aviso então, Janiele. Tá bem. Ok, deixa eu me ajustar aqui. Confirme para mim agora se está rodando. Não, ainda não, está no primeiro ainda. Certo, então vamos aqui interromper o compartilhamento.
e vamos retomar o compartilhamento. Mas não se preocupe lá que tudo fica gravadinho e a gente não avançou muito com relação aos slides não, gente, tá bem? Vamos aqui retomar o compartilhamento, ver se isso vai resolver. Aqui, confirme para mim, por favor. Opa, escapou aqui, peraí. Vamos de novo. Aqui, compartilhar janela. Vamos tentar primeiro assim. Confirme para mim, por favor. Está aparecendo um slide de título na tela de vocês. Isto. Passou para o segundo slide. Tá passando agora. Terceiro slide. Isto. Tudo certinho aí, Joniele? Wesley e Raquel? Sim, tudo certinho. Tá passando sim, professor. Tá, beleza. Então, fizemos algumas discussões aqui, onde eu fiz algumas marcações nos slides propriamente ditos, tá bem? Vou pedir, então, para que vocês revejam, assistam a gravação, tendo em vista a importância de alguns apontamentos que eu fiz para algumas figuras, para alguns objetos aqui, certo? Primeiro slide, então, o título da aula. Segundo slide, a estrutura da componente, quando eu mostrei os eixos pedagógico, epistemológico, e evoluímos até a experimentação. Então, nosso primeiro conjunto de aulas esteve aqui. Nosso segundo conjunto de aulas esteve aqui, sobre o domínio epistemológico, e hoje nós estamos aqui na experimentação, discutindo sobre a experimentação, para então chegarmos no foco dessa componente, que é a atividade experimental problematizada, visto que esses conceitos anteriores estruturam a proposta denominada de AEP. Fiz algumas marcações, então, aqui com relação a alguns conceitos, algumas palavras-chave envolvendo a experimentação, reforçando aquilo que eu discuti com vocês, aquilo que eu trouxe a vocês, que a experimentação é muito mais do que o laboratório de ciências, e estamos descrevendo algumas ideias aqui, tendo em vista algumas bases teóricas. Bem, dito isso, falando um pouquinho sobre os propósitos didáticos da experimentação, eu trouxe algumas possíveis respostas ao propósito, ou a qual é o propósito didático da experimentação, qual é a intenção didática da experimentação quando o professor desenvolve nessa metodologia em sala de aula. E eu fiz algumas possíveis respostas aqui, varri algumas dessas respostas, tendo em vista o eixo dos sujeitos. Quando o eixo passa a ser a própria ciência, nós também temos algumas possibilidades de responder à questão de propósito didático da experimentação, como, por exemplo, produzir conhecimento científico. O meu entendimento como professor de ciências pode estar associado a que no laboratório se produz conhecimento científico. Ou eu posso estar indo ao laboratório buscando ilustrar teorias, princípios, conceitos, ou ainda verificar hipóteses preso a um domínio do modelo indutivista, onde você vai ao laboratório para fazer testagens, fazer verificações. Também o modelo falsificacionista aborda que o laboratório pode ser utilizado para refutar hipóteses, ou ainda introduzir os sujeitos aos métodos da ciência. Eu vou ao laboratório para discutir observações, teorias, hipóteses, regramentos, ou seja, as etapas do método científico, utilizar a experimentação como validação de teorias científicas ou relacionar, aproximar ciência e contextos cotidianos. Então, são várias respostas, várias possíveis respostas, abordando a intencionalidade do professor ao desenvolver uma aula experimental. O importante é que o professor tenha uma reflexão, faça uma reflexão consistente sobre a razão, sobre o propósito, sobre a intenção desse professor ao desenvolver uma aula experimental. O que ele está buscando? O que ele está buscando desenvolver? E diante desse cenário, nós iremos responder a algumas possíveis, nós iremos retomar algumas desses possíveis apontamentos quando tratarmos sobre a IP. Com relação a uma experimentação de modo ainda voltado para a literatura específica, a Galhaz e o Gonçalves vão apresentar algumas problemáticas muito interessantes do uso da experimentação. Ou seja,
Defendemos certamente que a experimentação contribui fortemente para o ensino e, consequentemente, para a aprendizagem. Contudo, quando essa experimentação é desenvolvida, e sabemos que essa experimentação é muito pouco desenvolvida na educação básica, mas quando é desenvolvida, nós ainda temos algumas reduções usuais, ou seja, algumas problemáticas muito importantes de serem consideradas. A primeira delas é uma sequência de procedimentos estereotipados, uma série de etapas a serem cumpridas. Os alunos vão ao laboratório ou vão ao ambiente de prática, desenvolvem uma atividade sequencial a outra e, predominantemente, o foco da atenção está naquele conjunto sequencial de etapas, onde muitas dessas etapas não são desenvolvidas com um entendimento. Isso vale muito para a graduação também. A gente percebe que muitas vezes tem-se um roteiro, segue-se esse roteiro, chega-se a um determinado ponto daquele roteiro e não se tem a menor ideia da clareza daquele procedimento, se perde os propósitos pedagógicos da experimentação. Um segundo ponto a ser apontado como problemática são insuficiências teóricas ou técnicas associadas à função comprobatória. Insuficiências teóricas é a inexistência ou a carência de um conhecimento teórico que dê suporte ao procedimento experimental, ou mesmo uma insuficiência técnica. O aluno desconhecer um procedimento técnico de uma leitura de volume, de uma medição de massa, de uma observação, por exemplo, e perceber que o não domínio dessa técnica não leva esse aluno a um entendimento sofisticado sobre aquele assunto. Então, muitas vezes, gasta-se tempo no laboratório relembrando algumas abordagens aos alunos. Olha, esse é o procedimento padrão, você deve fazer isso, essa é uma leitura equivocada de volume. Quando você está diante de um líquido com coloração, você precisa ter um menisco acima da marca de aferição. Então, são questões de domínio técnico que prejudicam muito o entendimento sobre aquilo que é observado, aquilo que é analisado no âmbito do laboratório ou do ambiente de prática. Também uma centralidade na observação, medição, anotação, classificação, ou seja, uma centralidade em tudo aquilo que é feito a nível de procedimento no laboratório. Então, o aluno passa o tempo todo medindo, tirando fotos, anotando, preenchendo uma tabela, fazendo um fichamento, muitas vezes sem um entendimento mais amplo do que se busca no laboratório, do que se deve buscar no ambiente de prática, que é um entendimento sobre um determinado aspecto da ciência. Então, às vezes, todo o tempo de laboratório, ele perpassa nessas atividades, nessas ações fragmentadas, na observação, na medição, na anotação, na classificação, dentre outras exigências feitas nas aulas práticas. O ponto 4 aqui, inexistência de momentos de sistematização e de socialização, reflexão pós-experimento. Então, isso é um ponto importantíssimo. Ou seja, o laboratório ele é um ambiente muito rico, muito frutífero a aprendizagens, mas ele não é garantia de aprendizagem. Não basta a inserção do aluno no laboratório, não basta o desenvolvimento de uma atividade para levar esse sujeito ao entendimento. Então, precisa-se criar espaços para que o aluno sistematize no laboratório. Ou seja, um momento de sistematização, um momento que o aluno, junto com seus pares, junto com seus colegas, vai fazer anotações, vai montar gráficos, vai montar tabelas, vai discutir com os seus colegas e com o professor a coerência daqueles dados que são medidos, que são observados. E também um momento de socialização pós-experimento. Nós vamos defender fortemente isso na IP. Esse momento de socialização pós-experimento é fundamental para que o professor possa conduzir entendimentos tendo em vista aquilo que foi feito em laboratório. E muitas vezes a aula experimental, ela se esgota na última ação do aluno. Isso muito vale para a educação básica. O professor dispõe de 2 períodos, às vezes ele consegue ali um 3º período diante de um colega, e lá no final ele se dá conta que os alunos não concluíram o experimento, não vai dar tempo de discutir, então os alunos concluem o experimento rapidinho, termina a aula, e na aula seguinte, muitas vezes, não se faz a socialização, não se faz a retomada com a qualidade que demanda uma aprendizagem significativa.
Então, são inexistências desses momentos de sistematização e socialização apontados lá pela Galhaz e pelo Gonçalves como falhas, como problemáticas muito corriqueiras na metodologia de experimentação. Ainda temos aqui uma dicotomia entre teoria e prática, a teoria como uma coisa, a prática como outra, e às vezes esses dois domínios não se tocam, não se criam interfaces entre um e outro, então isso é uma problemática muito presente. A experimentação ela precisa resgatar elementos teóricos a todo momento. E o mesmo vale para a abordagem teórica na ciência. A abordagem teórica na ciência, não trazendo elementos da experimentação, ela é carente, ela é incompleta. Porque a experimentação a ciência é uma ciência eminentemente experimental. A marca teórica, a gênese do conhecimento científico é experimental. Então, você fazer abordagens, por exemplo, em química, que é a minha área de conhecimento, exclusivamente teórica, é muito prejudicial ao entendimento sobre a química, visto essa ciência ser eminentemente experimental. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado para que não faça abordagens teóricas sobre um domínio e práticas sobre o outro, mas que busque uma interação, uma inter-relação entre esses dois domínios que, na verdade, se prestam para o mesmo fim, para desenvolver entendimento sobre conceitos, princípios, teorias científicas. Também é apontado pelos autores uma visão ingênua do aprendizado científico, como a inexistência de uma sistematização teórico-metodológica, subsidiada por fundamentos pedagógicos e epistemológicos. E aqui já é um adiantamento, digamos assim, dos domínios pelos quais a EP irá tomar para si. Ou seja, fundamentos pedagógicos, e já defendemos como fundamento pedagógico a teoria da aprendizagem educativa, e fundamentos epistemológicos. Já defendemos como fundamentos epistemológicos a epistemologia de Thomas Kuhn. Mas poderiam ser outros, tanto no domínio pedagógico como epistemológico. O importante é que nós tenhamos uma base, uma estrutura pedagógica, visto o nosso interesse em desenvolver a aprendizagem. E tenhamos também uma estrutura epistemológica, visto o nosso interesse em trabalhar uma imagem de ciência epistemologicamente contemporânea, uma imagem de ciência que faça sentido para os alunos, que leve os alunos a perceber os impactos científicos no seu dia a dia, no seu mundo real. Bem, e aqui, autores como Silva, que sou eu, Moura, Delpino, 2015, 2017, trazem algumas características desejáveis da experimentação. Diante daquelas problemáticas, nós vamos buscar algumas características que devem permear na abordagem experimental das ciências. Como associar abordagens teóricas e práticas, conforme eu já defendi aqui, tendo em vista tanto o domínio teórico quanto o domínio prático, prestarem-se ao mesmo propósito, desenvolver aprendizagem sobre ciência. Também desejamos levar os alunos a interpretar informações. As informações não devem ser dadas em laboratório, as informações não devem estar absolutamente determinadas pela experimentação, mas elas devem demandar uma reflexão, um entendimento dos alunos. E o modelo experimental ele é propício para isso. Entretanto, os alunos precisam interpretar essas informações. O aluno chegar em um resultado, chegar em uma medição, chegar em um determinado valor de massa, sem interpretar esse valor, pouco contribui para a aprendizagem. A interpretação ela é fundamental, o entendimento sobre o resultado que foi obtido, até que para que o aluno consiga perceber eventuais inconsistências científicas sobre o processo. Eu costumo dizer o seguinte, eu já conduzi muitas aulas experimentais na educação básica, no ensino superior, e é muito corriqueiro, lá pela metade da atividade, pela metade da aula, o aluno vir para o professor e dizer assim para o professor, está errado isso aqui, né? O aluno traz uma amostra para o professor, está errado, isso está errado, né? Não era para ter acontecido isso. Qual que é uma resposta satisfatória para essa pergunta? Isso está errado? Não, não está errado. Não existe algo errado no laboratório. Aquilo que o aluno está apresentando para mim como resultado pode não estar condizente à minha expectativa, mas não está errado. Por quê? Porque aquele resultado do aluno é diretamente relacionado à metodologia que o aluno empregou. Então, o aluno empregou uma determinada
metodologia em laboratório, chegou em um resultado. Aquele resultado é o resultado correto para a sua metodologia. Conforme eu disse, não é o resultado que eu pretendia, que eu esperei no desenvolver a prática, mas é o resultado adequado para o aluno. E se o aluno entendeu o propósito da experimentação, se o aluno está com tudo aquilo que foi feito sob controle, se o aluno consegue fazer relações entre a experimentação e os aspectos teóricos, o próprio aluno consegue perceber, isso aqui aconteceu desse modo, mas não era para acontecer desse modo. Então, o que aconteceu que me levou a esse resultado que está fora da curva? Me levou a esse resultado que não é o resultado mais adequado ao procedimento. E o aluno vai perceber, em determinado momento foi feito isso, em detrimento a uma proposta de ser feito aquilo. Então, esse entendimento, essa reflexão, essa constante análise daquilo que é feito é fundamental para levar uma prática a cunho significativo. Também temos aqui aproximar o conhecimento científico de aspectos do cotidiano. O laboratório ou o ambiente de prática serve muito bem para isso. Ou seja, por meio da experimentação, nós podemos fazer algumas apropriações, algumas aproximaçõões que o domínio teórico não me permite. Então, uma determinada observação pode me levar a mostrar para o aluno que você consegue perceber essa observação, consegue perceber relações entre esse comportamento particular e um determinado comportamento de ambiente natural, aquilo que acontece lá na residência do aluno, no ambiente profissional, aquilo que o sujeito percebe sobre ciência, ou seja, o laboratório ele se mostra muito para isso também. De modo que as observações que eu faço em laboratório são muito próximas, desde que o professor esteja intencionado a fazê-lo, muito próximas às relacionalidades com a ciência do cotidiano, com a ciência do mundo real. Também, despertar curiosidade investigativa, capacidade de argumentação e posicionamento crítico. Não aceitar um determinado resultado, uma determinada observação apenas porque está escrito, apenas porque é desejável, mas refletir sobre aquilo que era esperado e aquilo que é obtido, sobre aquilo que era proposto e aquilo que é efetivamente observado no ambiente de prática. Então, são excelentes características desejáveis do trabalho experimental. Outros aspectos aqui a serem explorados com relação a Gil Pérez e Castro, dois autores que versam de maneira bastante sofisticada, bastante intensa sobre o processo da experimentação, são apresentar situações problemáticas abertas, favorecer a reflexão dos estudantes sobre a relevância de situações propostas, formular perguntas, considerar análise com atenção para os resultados de seu processo, abrir espaço à comunicação, algo muito podado no ambiente experimental. Muitas vezes se preenche completamente o tempo da experimentação em cumprir etapas, conforme eu já defendi aqui, e muito pouco se comunica, muito pouco se argumenta acerca dessas etapas e acerca das relações entre essas etapas, o propósito da experimentação e os marcos teóricos de suporte. Então, são aspectos que precisam ser melhores fomentados em laboratório ou ambiente de prática. E também ressaltar a dimensão coletiva do trabalho científico, com intensa interação e colaboração. Ou seja, em um laboratório de ciências, normalmente se desenvolvem trabalhos compartilhados, trabalhos em grupos, trabalhos onde você precisa ouvir a opinião dos colegas, debater, discutir ideias, mas chegar num domínio comum em cada grupo de trabalho. Domínio esse que visa responder ao propósito da experimentação. Outro ponto que eu chamo muito atenção na metodologia da experimentação é que essa metodologia, frente a muito poucas metodologias que tornam isso possível, é que nós possamos desenvolver aulas, desenvolver propostas experimentais que contemplem os 3 tipos de conhecimentos pretendidos no âmbito do ensino, no âmbito da aprendizagem, particularmente no processo do ensino de ciências, que são os domínios conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, nós temos aqui 3 tipos de conhecimento que são desenvolvidos ou que devem ser desenvolvidos em educação básica, em nível de educação básica. São os conhecimentos conceituais, que são aqueles conhecimentos voltados aos conteúdos,
a construção de significados, a compreensão desses conceitos, uma determinada classificação, um determinado algoritmo. Então, isso está voltado ao domínio dos conhecimentos conceituais. O laboratório, então, a aula experimental de ciências, ela se presta muito bem a essas abordagens conceituais quando a atividade prática está associada a elementos teóricos, conforme eu já defendi aqui mais uma vez. Quando a abordagem experimental ela está vinculada a marcos teóricos de suporte. De nada adianta nós fazermos uma experimentação não resgatando aspectos teóricos, não detalhando aspectos teóricos, mas toda experimentação precisa estar fortemente associada a esses aspectos teóricos. Então, eu estou no domínio do conhecimento conceitual. Obviamente, o domínio procedimental ele é muito bem contemplado na experimentação, via o ensino de ciências, tendo em vista a construção de estratégias, desenvolvimento de habilidades, como fazer uma observação, a formulação de uma hipótese, uma medição de massa, a leitura de um volume. Então, nós temos vários procedimentos que podem e devem ser explorados no ambiente de prática. Bem como o terceiro domínio, muitas vezes subvalorizado lá na educação básica, que é o domínio dos conhecimentos atitudinais, que são aquelas perspectivas do trabalho em equipe, aquela perspectiva do comprometimento em relação a um grupo de trabalho, o ouvir e ser ouvido, a construção de valores, a adoção de atitudes científicas como curiosidade, criatividade, ética na pesquisa. Então, nós temos o domínio atitudinal fortemente próximo daquilo que se propõe a fazer a título de laboratório de ciências ou ambiente de prática. Então, nós temos aqui como fonte o TCC de uma orientanda minha, do ano passado, da Mirella. Então, volto a insistir. Em síntese, a experimentação, a metodologia da experimentação, ela pode e deve abranger os tipos de conhecimento conceitual, procedimental e atitudinal. E nós vamos perceber que não são muitas metodologias que naturalmente, que genuinamente estão associadas a esses três tipos de conhecimentos desejáveis na educação básica. Nesse próximo slide, nós temos lá como fonte Suárez e Marcondes, quando os autores fazem o questionamento de o que dada situação, problema requer do aluno. A experimentação, quando associada a um problema, ela ganha em significado. Isso nós iremos defender fortemente no contexto da EP. Então, toda atividade experimental deve estar, sob esse conjunto teórico que eu estou tratando aqui, deve estar associada a um problema. Eu vou ao laboratório buscar um enfrentamento para uma situação problema. E essa situação problema antecede a experimentação. Sendo assim, há uma relação estreita entre o problema e a experimentação. E exatamente nessa sequência que eu estou trazendo aqui. Problema e experimentação. Problema vem antes, experimentação é uma consequência, é um segmento desse problema. Então, o que se busca a nível de problema operacionalmente? Eu posso requerer do estudante somente que ele recorde uma informação, ou que o estudante desenvolva atividades como sequenciar, comparar, contrastar e assim por diante. Ou seja, que o aluno desenvolva tarefas no laboratório. Contudo, quando esse problema requer que o estudante utilize os dados obtidos para propor hipóteses, fazer referências, avaliar condições e generalizar, eu estou utilizando na metodologia da experimentação no seu melhor formato, vamos chamar assim. Ou seja, a partir desse problema, eu estou provocando para que os alunos busquem um modo de enfrentamento via a experimentação, mas que não respondam ao problema diretamente pelas observações que têm no laboratório, não diretamente pelo que fazem no laboratório, mas pelo que interpretam daquilo que fazem no laboratório. Ou seja, nós estamos buscando aqui um formato de aula que leve o sujeito a processar informações, que leve o sujeito a problematizar as informações que são geradas no laboratório. Nesse viés, eu vou rememorar aquilo que foi discutido lá no nosso primeiro, segundo encontro, quando eu falava sobre o papel do professor hoje em sala de aula, que não é mais de apresentar informações aos alunos,
Isso vale para o laboratório, para a experimentação também. Eu não vou buscar uma metodologia que leve os alunos a chegar em resultados, mas eu vou buscar uma metodologia que leve os alunos a construir esses resultados a partir das informações que são geradas, a partir das informações que são obtidas. Ou seja, Swart e Marcondes trazem que esse terceiro nível de problema requer dos alunos maior dedicação, requer dos alunos atividades de maior complexidade, mas estão plenamente aderentes àquilo que se busca em laboratório, que é o trabalho com informações, que é o processamento de informações, para que desse processamento surja algo novo, para que desse processamento os alunos construam significados pessoais, particulares, resgatando lá os conceitos da teoria da aprendizagem educativa, onde é apontado que a aprendizagem demanda que o aluno desenvolva esse significado particular, esse significado novo, a partir daquilo que é discutido, a partir daquilo que é desenvolvido em laboratório. Então, vamos marcar isso na nossa memória daqui para frente. Um problema associativo à experimentação, sob essa linearidade, primeiro problema e depois experimentação, mas esse problema com uma complexidade suficiente para que o aluno não o responda, não o solucione apenas a partir daquilo que observa, mas a partir daquilo que interpreta da sua observação. Algumas classificações, então, metodológicas, que eu não posso deixar de abordar aqui quando falamos sobre experimentação. Nós vamos encontrar vários autores que trazem, como Giordano, Campos e Micro, Araújo e Abide, Oliveira, dentre outros. Algumas experimentações classificadas como tradicionais, e aí nós poderíamos ter demonstrativa, ilustrativa, verificacionista, comprobatória, dentre outros modelos, e experimentações voltadas para a investigação. Ou seja, podemos entender experimentações tradicionais e experimentações não tradicionais. E, obviamente, a nossa defesa é aqui. Eventualmente, eu até posso desenvolver uma experimentação demonstrativa. Algumas atividades requerem uma experimentação demonstrativa, por exemplo. Mas eu, como professor, preciso fazer conduções que vão além da demonstração, que levem os alunos a desenvolver entendimentos pessoais sobre contrastes que estabelece entre aquilo que é demonstrado pelo professor e os seus conhecimentos anteriores, os seus conhecimentos prévios. Contudo, o melhor modelo de experimentação, sem nenhuma dúvida, ou o modelo que mais se adequa a nossas exigências contemporâneas a nível de ensino, de aprendizagem, é o modelo da experimentação do tipo investigativo. E aqui nós temos alguns elementos comparativos nessa matriz comparativa entre papel do professor e papel do aluno com relação a tipos de experimentação. Então, fazendo um breve contraste aqui, lá o papel do professor em uma demonstração é executar o experimento e fornecer explicações para os fenômenos. O papel do aluno nesse tipo de experimentação é apenas observar, com atenção, em alguns casos, sugerir explicações. Quando você fala de uma experimentação do tipo investigativa, os papéis já se ampliam e se reconfiguram em alguns momentos. O papel do professor passa a ser o de orientar atividades, incentivar e questionar a decisão dos alunos, e o papel dos alunos passa a ser pesquisar, planejar, executar a atividade, discutir explicações, dentre outros passíveis naquele compromisso do aluno em, a partir das informações obtidas, percebidas, medidas, classificadas, processá-las visando responder a um problema que originou a atividade prática. Dito isso, Gil Pérez e Castro, em 96, vão tratar da temática da exploração das experimentações investigativas, ou seja, adentrando na experimentação investigativa como modelo mais adequado do trabalho experimental em laboratório ou em ambiente de prática, nós temos aqui que algumas incumbências, algumas possibilidades, alguns tensionamentos ao professor, como apresentar situações problemas abertas, ou seja, aquele problema que eu defendi para vocês que deve anteceder
à experimentação, ele não deve ser um problema fechado, não deve ser um problema a ser respondido, ou melhor, a ser solucionado. Vamos tomar essa distinção entre problema e pergunta. Uma pergunta, você responde. Uma questão, você responde. Um problema, você soluciona. Então, uma pergunta requer uma atividade de menor sofisticação. Uma pergunta é respondida e, naturalmente, existe a resposta adequada, a resposta não adequada, a resposta, entre aspas, certa, a resposta, entre aspas, errada. A pergunta, normalmente, ela está restrita a uma intenção do professor ao fazer essa pergunta. Agora, o problema não. O problema deve ser aberto, porque o problema não é respondido. O problema, ele é solucionado. E essa solução, ela é, muitas vezes, particular à metodologia que o aluno empregou no laboratório para chegar naquela solução. Então, essa solução, ela é justificada, ela é referenciada, ela é defendida pelos alunos e, principalmente, ela não é a mesma quando você desenvolve experimentações com grupos de trabalho diferentes. E essas soluções distintas devem ser incentivadas no nosso compromisso de uma experimentação de cunho pedagógico, não de cunho de pesquisa. Ou seja, um aluno que é capaz de defender uma argumentação, de apresentar uma solução e defender essa solução, tendo em vista recuperações teóricas que ele faz, mesmo que essa solução não seja a solução que eu pretendia para o problema, tendo em vista os compromissos que o aluno faz, as coerências científicas que ele adota para defender essa solução, isso é perfeitamente desejável no laboratório. E é muito mais salutar do que aquele aluno que chega numa solução que satisfaz a minha expectativa, mas não é capaz de justificar essa solução, não é capaz de defender essa solução. Apenas apresenta essa solução como uma solução mais adequada, mas não tem capacidade argumentativa de defendê-la. Então, por mais que essa solução esteja mais próxima da minha expectativa como professor, aquele aluno que chega em outra solução, utilizando de um outro método, de uma outra metodologia, mas é capaz de justificá-la com marcos teóricos de suporte, é muito mais desejável e associado à aprendizagem do que o primeiro modelo. Para permitir isso, essas situações e problemas precisam estar abertas. Eu não posso criar um problema que apresente uma única via de solução. Eu preciso de problemas que levem os alunos a ampliar possibilidades de enfrentamento. Também devo incentivar a reflexão e geração de perguntas. Quanto mais refletir, quanto mais perguntar durante o procedimento, mais adequada aquela atividade está em termos de aprendizagem. Também, como professor, potencializar análises de cunho qualitativo. O laboratório é um ambiente fértil, é um terreno fértil para que desdobramentos aconteçam, para que abordagens qualitativas aconteçam, para que um determinado envolvimento procedimental leve a uma outra associação, a um conteúdo que já foi discutido no semestre passado, a um conteúdo que vai ser discutido mais à frente e você consegue utilizar do espaço de laboratório para marcar algumas questões que virão ser aprofundadas teoricamente mais oportunamente, enfim. Considerar a criação de hipóteses como fundamental a avaliação de compreensões, trocar resultados entre grupos de trabalho, ouvir os grupos de trabalho. O grupo de trabalho A chegou em um resultado. Por quê? Porque fez determinado procedimento. E por que fez determinado procedimento? Porque tomou um enfrentamento para aquele problema, tendo em vista um aspecto diferenciado de um outro grupo de trabalho que tomou um outro enfrentamento, por conseguinte, chegou em um outro resultado e uma solução distinta ao problema. Então, isso é muito bem-vindo em laboratório. Discussões que levem os alunos a essas abordagens, discussões que levem os alunos a defender os seus argumentos, a posicionarem-se criticamente com relação àquilo que é discutido, são, sem nenhuma dúvida, atitudes, ações muito pertinentes à abordagem experimental. E também sistematizar memórias científicas a partir de dados e das interpretações geradas. Essa sistematização ela é fundamental. O laboratório, conforme eu disse a vocês no começo do processo, no começo dessa aula, no começo desse processo, ele é um terreno absolutamente
propício para desenvolver aprendizagens. Contudo, ele não é garantia de aprendizagem apenas pela inserção do sujeito naquele ambiente. O aluno precisa sistematizar, precisa escrever, precisa discutir, precisa refletir, precisa trocar experiências com os seus grupos de trabalho, precisa questionar ao professor no desenvolvimento das atividades, e ele somente questiona o professor quando ele entende aquilo que está fazendo. Enfim, então nós temos aqui algumas incumbências do professor ao planejar a sua experimentação, ao planejar a sua aula experimental. Vejam bem que estamos defendendo que a experimentação, assim como a maioria das metodologias, diga-se, registra-se, a maioria das metodologias, elas demandam um planejamento consistente. Nenhuma metodologia é salvacionista na perspectiva de produção de conhecimento. Você precisa entender a metodologia, fazer uso adequado da metodologia, o que requer um planejamento consistente, para então, a partir do uso dessa metodologia, levar o sujeito a uma possibilidade de confronto cognitivo a nível de aprendizagem. Bem, vamos em frente. Nós temos aqui, lá em Borges 2002, alguns níveis de abertura e algumas distinções com relação ao controle dos resultados, com relação às conclusões, com relação ao que nós chamamos de laboratório tradicional, ou experimentação do tipo tradicional, e atividades investigativas. Como, por exemplo, com relação ao grau de abertura do problema. Quando nós temos um problema pré-definido ou um problema emergente de um roteiro pré-definido, nós estamos focados numa abordagem tradicional. Ao passo que uma atividade investigativa, ele me dá variados graus de abertura para esse problema, ou uma liberdade no planejamento metodológico para resolver, para solucionar a este problema. Quanto ao objetivo da atividade, vamos ao laboratório comprovar leis ou vamos ao laboratório explorar fenômenos? Se eu estou buscando uma abordagem investigativa, nós vamos ao laboratório para explorar fenômenos, processar informações, interpretar, analisar, ou seja, desenvolver posicionamentos científicos e argumentação crítica. E com relação à atividade do estudante, ele tem um compromisso com o resultado no âmbito do laboratório tradicional. Mas no âmbito do laboratório investigativo, da atividade investigativa, ele tem uma responsabilidade na investigação. Muito mais me é pertinente, me é desejável o aluno que é comprometido com a sua investigação, com o seu entendimento do problema tratado, do que aquele aluno que está absolutamente comprometido com o resultado, mas que não entrega particularidades com esse resultado. Em síntese, o aluno que chega em um resultado e apresenta esse resultado como solução ao problema, mas não é capaz de argumentar sobre esse resultado, é uma atividade, é uma condução muito aquém do desejado. Agora, o aluno que é capaz de apresentar um resultado e, a partir do resultado, interpretá-lo, chegando em uma solução ao problema proposto, aí nós temos uma dimensão muito mais voltada à perspectiva da aprendizagem. Aqui nós temos algumas proposições e procedimentos. Lembrando que o conjunto de slides vai ficar disponível no Moodle para qualquer análise, para qualquer leitura mais atenta, mais minuciosa. Fiquem sempre à vontade para me procurar. Aqui, Raquel, Wesley, Janiele, vocês não estão sob minha orientação, mas fiquem à vontade para me procurar a qualquer tempo. Terei maior prazer em discutir com vocês, caso vocês se aproximem de um TCC, de um trabalho que apresente diretrizes, elementos experimentais, voltados às discussões que nós estamos tomando aqui. Então, nós temos aqui alguns graus de abertura, alguns níveis de abertura, conforme Priestley 97, que vai do nível 1 ao nível 7, como, por exemplo, um nível 1, onde nós temos um problema ou uma proposição, tendo em vista Priestley 97, hermeticamente fechado, ou seja, todos os procedimentos são dados aos alunos, os dados são anotados em locais definidos na folha e atividades do laboratório. As tabelas de dados são incluídas. Então, nós temos todo o regramento, o laboratório
ou atividade laboratorial se configura basicamente como um processamento de etapas. Ao passo que lá no nível 7, nós temos um procedimento muito aberto, onde aos estudantes cabe, aos estudantes é indicado um problema a ser resolvido, ou eles mesmos podem indicá-lo. Os estudantes desenvolvem seus procedimentos e chegam às suas conclusões. Então, nos cabe, no planejamento de uma experimentação, identificar qual é o nível de abertura desse procedimento. Eventualmente, nem completamente fechado, nem completamente aberto, mas que esteja sob um desses domínios intermediários aqui, mas que, sem nenhuma dúvida, leve os alunos à interpretação, que demande dos alunos interpretar observações, interpretar medições, interpretar aquilo que é diretamente obtido, mapeado no laboratório. Aqui já se aproximando para o final, nós temos aqui o que o Watts chama de grupos dicotômicos, ou seja, relações entre os problemas empíricos, ou seja, o modo de você estabelecer a abordagem para o problema que irá subsidiar a atividade experimental. Então, vamos aqui retomar um assunto importante que foi discutido. A relação entre problema e experimentação, ela é fulcral, ela é essencial para a aprendizagem. A metodologia da experimentação, ela se presta muito bem associada à resolução de problemas, desde que, conforme será defendido no âmbito da IP, esse problema anteceda a experimentação. Então, nós temos um problema, elaboramos um problema, ou identificamos um problema, ou transformamos uma experimentação que nós já conhecemos em um problema, enfim. Mas eu tenho um problema. Diante desse problema, eu estou incumbido de buscar uma solução, não uma resposta, mas uma solução. Para essa solução, para chegar a essa solução, eu utilizarei do ambiente experimental, utilizarei de uma abordagem experimental. Então, eu tenho várias vias de enfrentar, várias vias de buscar solução ao problema, mas, nesse momento, estamos defendendo a via da experimentação. Desse modo, do problema surge uma atividade experimental, que nós já estamos chamando de atividade experimental problematizada. Mas essa é a sequência defendida. Um problema gera uma experimentação. Essa experimentação, ela tem que ter uma abertura suficientemente adequada para que o aluno não solucione o problema apenas por uma observação direta. Ou seja, um problema que pergunta para o aluno qual é o pH, um problema que pergunta para o aluno qual é o metal mais puro, um problema que pergunta para o aluno qual é a temperatura, e o aluno faz a medição, obtém a temperatura e soluciona o problema, ele é um problema fechado. Ele é um problema não adequado à criticidade, ao envolvimento cognitivo. Por quê? Porque nós precisamos que o aluno não apenas solucione o problema pelaquilo que observa no laboratório, mas eu pretendo que o aluno solucione o problema perante aquilo que ele interpreta do que observa no laboratório, perante aquilo que ele entendeu, que ele compreendeu sobre aquilo que foi medido em laboratório, aquilo que foi determinado em laboratório. Então, Watts aborda alguns grupos dicotômicos e relações entre os problemas empíricos, como um problema aberto e fechado. Um problema aberto permite ao resolvedor chegar a várias soluções, um problema fechado não permite, só permite uma solução. Então, já podemos entender qual é o tipo de problema desejável no âmbito da AIP. Um problema aberto, que leve os sujeitos a soluções distintas. Um problema formal ou informal. Um problema formal foi previamente pensado e normalmente apresentado com uma formulação desejada. Um problema informal não tem uma formulação escrita, é pouco claro e surge de contextos de discussões. Um problema curricular ou não curricular, tendo em vista a relação desse problema com objetos de conhecimento, com conteúdos. Um problema livre ou orientado. Um problema dado ou um problema apropriado. Um problema dado é aquele do qual o estudante não participa da escolha e de sua formulação. O problema apropriado é aquele que o estudante participa de sua gênese. Um problema dado pode se transformar em um problema apropriado, desde que haja discussão, negociação de forma que esse problema vá ao encontro das necessidades dos estudantes.
Então, diante de um problema, nós podemos utilizar dessa classificação, dessa matriz proposta aqui por Watts, obtida lá em Lopes, 2004, buscando algumas classificações sobre o problema. Então, o problema ele pode ser um problema aberto informal, um problema aberto formal, um problema aberto do tipo orientado, aberto do tipo apropriado, enfim. Então, são bases teóricas muito importantes que estruturam esse problema, que estruturam a escolha desse problema, visto a importância desse problema como gênese, como instaurador de uma atividade prática, de uma atividade experimental, visto que esse problema antecede a essa atividade experimental. Bem, gente, então nós fizemos nessa aula algumas marcações teóricas, eu trouxe alguns elementos teóricos, vários autores que nos últimos anos, últimas décadas, têm um vasto material sobre a experimentação, sobre as relações entre experimentação e ensino de ciências. Já está ali no Moodle um artigo de suporte, um artigo lá do Giordano, o papel da experimentação no ensino de ciências, que ele vai fazer alguns apontamentos, algumas retomadas daquilo que foi discutido aqui. Mas o importante é que nós tenhamos uma estrutura teórica bastante consistente que nos dê respaldo para que no próximo encontro nós possamos fazer discussão já sobre um método, sobre uma metodologia, sobre uma proposta, que é a atividade experimental problematizada. Então, diante desse cenário, marcado num primeiro momento a partir de um subsídio pedagógico, em teoria da participativa, num segundo momento marcado a partir de um subsídio epistemológico, epistemologia de Thomas Kuhn, neste momento de hoje, estruturado a partir da metodologia da experimentação, no quarto momento, ou seja, nos aspectos terminais da componente, nós iremos resgatar isso que foi discutido até então, buscando um processo, buscando um modelo, buscando uma proposta, que hoje é muito mais do que uma proposta, na verdade, que é a atividade experimental problematizada, que é o modo de você planejar uma experimentação, de você aplicar uma experimentação e de você avaliar uma experimentação. Então, essa é a discussão que nós teremos no próximo encontro. Por fim, e aqui já vai com relação ao encaminhamento de vocês, o encaminhamento a vocês, lembrem-se que nos próximos encontros, sem ser no próximo no outro, eu quero ouvi-los, eu quero ver materiais postados lá no Moodle, ou seja, é o momento de trabalho de vocês. Então, eu quero que vocês busquem lá, nesse site que está aparecendo na tela, tá? Vocês jogando lá no... Eu já fiz esse apontamento para vocês em outros momentos, mas vamos fazer de novo aqui. Vocês colocando lá no Moodle, lá no Google, Enace, tá? Exatamente como está mencionado aqui, vocês vão ser direcionados ao nosso grupo de pesquisa. E uma das linhas de pesquisa do Enace é justamente a IP. Então, dê uma olhadinha lá dos materiais que já foram publicados, nos artigos, com aquele que vocês mais se identificam, para vocês já ir se munindo aí de material teórico, de ideias, de intenções de pesquisa. Certo? O grupo de pesquisa, o site, na verdade, é esse aqui. Aqui. Sites Unipampa e tal, mas não precisa tomar nota desse endereço aqui. Basta vocês colocarem lá no Google Enace e vocês vão ser direcionados para o primeiro site que vai aparecer na tela de busca, é o site do nosso grupo de pesquisa lá Enace. E qualquer dúvida, façam contato comigo a qualquer tempo. Gente, deixe-me interromper o compartilhamento aqui para nós irmos para os nossos encaminhamentos. Aqui, deixa eu ver vocês, ainda estamos aqui com a Raquel, o Wesley e Janiele. Estamos aqui, professor. Estamos aqui. Oi, prof. Tô aqui. Firmes fortes? Firmes e fortes. Muito bem, muito bem. Raquel, está comigo aqui ainda? Sim, prof. Tá ótimo, Raquel. Espero que o meu assunto não tenha sido cansativo, espero que você tenha conseguido fazer boas absorções, reflexões aí. Alguma pergunta?
Algum apontamento? Raquel, Wesley, Janiele, fica à vontade. Gostaram da aula? Não gostaram da aula? Assuntos relevantes, pouco relevantes, algumas provocações, algumas questões que vocês gostariam que eu aprofundasse? O que vocês me dizem? Eu gostei desse assunto. Tudo bem, Janiele. Algum apontamento, algo que mais te chamou a atenção, algum contraste de experiência que você já teve como estudante, como professora? Fechado o microfone, Janiele? Eu tô pensando. Tá ótimo. Raquel, Wesley, fica à vontade. Quero ouvi-los, gente. Quero ouvi-los também. Professor, eu fico pensando, né, como fazer a aplicação, né, junto com o trabalho que eu estava planejando desenvolver já, né? Então, só que daí, essa ênfase, né, que é a principal, eu peguei essa disciplina, foi nas eletivas, né, no caso. Aí, é totalmente no início ali, eu tô querendo fazer no ensino infantil, né, na educação infantil. E a experimentação ali, eu levei esses dias um LED, ontem pra eles, um LED que muda de cor, e aí eles ficam se questionando. Teve até uma menina que perguntou, tio, por que muda de cor? Né? Então ela vê, daí eu comentei, não, é como se fosse uma lâmpada. Mas daí ela pegou e olhou a lâmpada na sala, tá, mas a lâmpada não muda de cor, né? Só, por que tá mudando de cor? Né? É bem interessante, né, professor? E aí, é um caminho onde tu consegue... Não tem limite, né? Não tem fronteira entre, eu tô na teoria, agora eu tô na prática, né? Na verdade, tu tá desenvolvendo, né, a teoria através daquela prática, daquele experimento ali. E é legal porque nunca é só do jeito que é planejado. Né? Tem experiências e estágios que a gente faz, já tivemos oportunidade de fazer dentro das escolas, projetos de pesquisa, essas coisas. E nunca é como planejado. Começa na disposição do tempo, né? Então, você tem que levar em consideração o aluno ali se organizando, né? Alguns meio que um pouco devagar, outros já são mais agitados e já conseguem fazer a atividade proposta. Essa parte da experimentação é muito interessante, né? Tá ótimo, tá ótimo. E você percebe que nessa exemplificação que você trouxe, o porquê que muda de cor? Se a gente pensar as relações estabelecidas entre o problema e a experimentação, o próprio problema, por que muda de cor, por que muda de cor, vai ter várias respostas. Se vai ter várias respostas, eu posso associar muito mais a um problema do que a uma pergunta. Tendo em vista os elementos teóricos que você utiliza, você vai responder por que muda de cor de modo diferente, de modo distinto, por uma exemplificação, por uma relação teórica, por uma observação experimental, no próprio momento da experimentação. Então, aí você trouxe uma pincelada interessante da relação entre problema e experimentação. Então, vamos pensar que que uma experimentação, que esse modelo que você desenvolveu lá é uma experimentação, não necessariamente uma experimentação laboratorial, mas é uma experimentação, tendo em vista o que eu defendi no começo do processo, uma experimentação que é manipulativa, uma experimentação que é associada a materiais de manuseio, ou seja, que está premiada por um material concreto. Então, eu tenho essa experimentação, essa atividade prática. Então, vamos pensar em um problema que anteceda essa atividade prática. E muitas vezes esse problema, ele parte de um próprio impacto que surja da experiência do professor nessa experimentação. Eu já fiz essa experimentação e sei que lá em tantas daquela experimentação, o aluno não vai perguntar sobre isso. O aluno vai perguntar, mas por que muda de cor? Bom, se isso surge como um ponto significativo, por que isso não pode aparecer lá no começo do processo como um problema? Ou seja, vamos desenvolver uma experimentação buscando entender, buscando responder, buscando solucionar o porquê que muda de cor. Certo? Então, são pinceladas, assim, Wesley, com relação a essas associações.
certo? Mas, voltando, Janelle, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Não, então, é basicamente o que o Wesley falou. À medida que o professor foi avançando no assunto, no tema, eu fiquei pensando em como que eu iria aplicar essa experimentação com as turmas, né? Que eu tenho observado. Uhum. E aí, falou-se muito em laboratório. Por exemplo, na escola onde eu trabalho, não tem laboratório. Na escola onde eu vou, né, fazer minhas intervenções. E aí, sentada com a professora conversando, a professora regente, a gente está planejando uma aula para que os meninos do 9º ano tenham acesso a um laboratório de ciências, contato com microscópio, que acredito que eles não tiveram até o momento. Então, eu estou pensando em fazer primeiro uma parte teórica, né? Que, como você falou, não são diferentes, elas são complementares. Para que eles entendam primeiro o que é, qual a finalidade, qual a importância, como surgiu, quem criou, ter toda essa parte introdutória. Quais são as partes, quais são as funções, e, posteriormente, ir para a prática, que é levar eles para um laboratório de ciências numa escola do Estado. Que essa escola onde eu trabalho, onde eu vou aplicar as intervenções, é uma escola de Fundamental 2, pertencente à rede municipal. E aí tem aqui, próximo, uma escola estadual que tem esse laboratório integrado de ciências, né? Que tem a parte de Química, Física e Biologia juntas, no mesmo local. E aí lá tem os microscópios, já tem lâmina pronta, tudo certinho. Então, levar eles para lá para ter esse primeiro contato com o microscópio, para entender, para ver. Enfim, Ótimo, estou ótimo. pensando em fazer essa atividade com eles. Tá ótimo, Janelle. Essa proposta, ela é um plano de ensino, né? Você está pensando em desenvolver um plano de ensino. Um plano de ensino quando você tem momentos. Um primeiro momento introdutório, um primeiro momento de reconhecimento prévio do aluno, um primeiro momento que você discute temas a serem discutidos, aí o momento da experimentação, o momento da sistematização pós-experimentação, onde você irá discutir com os alunos o que eles observaram sobre o experimento. Então, é bem a calhar com relação ao nosso tema no próximo encontro, que é a estrutura da AIP, Atividade Experimental Problematizada. Muito bem, muito bem. Gente, então, a proposta é que nas próximas semanas, né, até o nosso próximo encontro, isso vale para o Wesley, vale para a Janelle, que estão aqui, vale para a Raquel, que esteve conosco até brevemente, tá? Vale também para todos, obviamente. A ideia é que vocês iniciem a mapear uma atividade prática que vocês queiram desenvolver junto a um determinado grupo de alunos. Então, esse é o tema de casa de vocês. Fazer a leitura do material que está no Moodle, observar lá no site e nasce alguma discussão, algum artigo interessante, mas, basicamente, o tema de casa de vocês é pensar em uma atividade prática, uma atividade experimental, que vocês já conhecem, que vocês gostariam de aplicar, que vocês já venham aplicando, enfim. Vocês demarcar qual é a experimentação que eu pretendo fazer junto a um determinado grupo de alunos. Então, a experimentação é essa que eu pretendo desenvolver lá com o grupo de alunos do primeiro do 6º ano, do 3º ano do ensino médio, enfim. Certo? Feito isso, diante desse cenário, a nossa proposta no próximo encontro é estabelecer o formato da AEP para que vocês apliquem essa experimentação no formato da AEP. Mas vamos pensando já concretamente sobre essas intenções, certo? Irei perguntar para vocês isso no próximo encontro. Qual é a experimentação que a Janelle pretende desenvolver? Qual é a turma? Qual é a seriação? Qual é o público-alvo pelo qual a Janelle quer trabalhar a experimentação? Ok, gente? Entendidos? Okay. Entendidos. Prof, eu preciso pensar em outra. Eu posso utilizar essa que eu falei? Sem nenhuma dúvida, Janelle. Sem nenhuma dúvida. A minha intenção é que vocês não cumpram tarefas apenas para essa componente aqui. Se vocês fizerem de modo articulado, e o mesmo vale para o Wesley, que já exemplificou a proposta dele aqui. Então, atividades compartilhadas é aquilo que estrutura a especialização. Então, algo que eu já vou desenvolver no meu TCC, algo que eu vá já conversar com o meu orientador para estabelecer um modo de aplicar no meu TCC,
Eventualmente, nesse primeiro formato, aqui na componente da IB, vocês fazem uma primeira abordagem, a partir dessa abordagem, vocês fazem uma ampliação, tendo em vista o TCC, mas que existam pontos de contato entre as componentes, não apenas essa componente aqui, mas entre todas as componentes e o tema de pesquisa de vocês. Tá bem? Mas essa é a incumbência. A incumbência é identificar nos próximos dias, próxima semana, qual é a experimentação e qual é a turma de aplicação dessa experimentação. Ok? Dúvidas? Wesley, Janelle, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tudo certo. Tudo certo também. Tá ótimo. Eu vou colocar a lista de presença aqui para a gente formalizar isto. Na verdade, eu já estou com 3 intervenções, porque a princípio eu tô pagando 6 disciplinas na pós. E aí, a princípio, enfim, não tinha chegado ainda a uma conclusão de que um mesmo trabalho poderia servir para mais de uma disciplina. Uhum. E aí, sei que nessa eu já estava com 3 intervenções prontas. E aí, agora eu estou com essas 3, eu vou até o ponto em que as outras disciplinas pediram, mas eu pretendo realmente, que foi até a parte do planejamento, porque algumas escolas estão impossibilitadas de aplicar aí no Rio Grande do Sul, né? Uhum. Então, mas aqui onde eu moro, não. Recupera para mim a informação do teu estado, do teu município, Janelle, por favor. Eu sou cearense, eu sou do interior do Ceará, eu moro em uma cidade chamada Mauriti. Tá bem. Era o que eu tinha na memória aqui mesmo. Tá bem, acho que a professora Carol Wagner, aqui minha colega, está bem aventurada de orientá-la, Janelle. Tá bem? Tá muito bem. E é isso. Enfim, a gente não conversou ainda, Carol e eu, ficou da gente fazer uma reunião, mas infelizmente não deu certo, não sei o porquê. Na verdade, ela me mandar o link, a gente não fez ainda essa reunião, mas acredito que daqui, enfim, eu vou conversar com ela, a gente vai, enfim, né, chegar num consenso, ver o que é que a gente vai fazer e tudo. Tá ótimo, tá ótimo. Gente, então, assine a lista, por gentileza. Qualquer dúvida, retorne a qualquer tempo, tá? Não se constranjam, muito pelo contrário, tá? O nosso encontro, ele não se esgota, nossos contatos não se esgotam pelos encontros síncronos, muito pelo contrário. Então, faça um contato, me procure, tá? Aquele grupo do WhatsApp ali, quer discutir individualmente comigo, faça contato por e-mail, tá? A qualquer tempo, via Moodle. Estou plenamente receptivo a discutir com vocês. Tá bem? Grande abraço para vocês, cuidem-se e nos vemos em breve. Até a próxima aula, professor. Uma boa noite. Boa noite, tchau.